No debate sobre o Estado da Nação, que decorreu ontem no Parlamento, o Primeiro-Ministro desafiou o Partido Socialista a apresentar alternativas para o Orçamento do Estado de 2013. No debate, Passos Coelho garantiu que não está a preparar um aumento de impostos e que as novas medidas de austeridade vão ser o menos penalizadoras possíveis para os portugueses e para a economia. Sem dizer o que vai fazer o Governo ao certo para compensar os cortes dos subsídios de férias e Natal, Passos Coelho reafirmou o compromisso com as metas do memorando e garantiu que a austeridade que há de vir será o menos penalizadora possível. Serão, portanto, encontradas medidas que sirvam o mesmo objetivo orçamental e que cumpram os requisitos determinados pelo Tribunal Constitucional. Além disso, tudo faremos para que sejam o menos penalizadoras para os portugueses quanto possível e minimizaremos o impacto geral sobre a economia que elas possam ter. No debate do Estado da Nação, o líder do PS lembrou os números negros que fazem uma economia em recessão e pediu ao Primeiro-Ministro para descer à terra. Desça à terra, Sr. Primeiro-Ministro, e fale do nosso país e da vida real dos portugueses. 823 mil desempregados, mas para o Primeiro-Ministro estamos no bom caminho. 160 mil jovens desempregados, mas para o Primeiro-Ministro estamos no bom caminho. 116 mil jovens licenciados no desemprego, mas para o Primeiro-Ministro estamos no bom caminho. O Primeiro-Ministro aproveitou a oportunidade para lembrar os números da era socialista e desafiou o PS, agora de António José Seguro, a contribuir com alternativas para o Orçamento do Estado para 2013. O que nós gostaríamos que o Partido Socialista assumisse era as suas responsabilidades, dizendo: se este programa é para cumprir, quais são as alternativas que o Partido Socialista apresenta no quadro desse programa para que as metas sejam atingidas. E, Sr. Deputado, pode ter a certeza que o Governo e a maioria que o suporta não poderá estar mais aberto à participação do Partido Socialista na preparação quer do Orçamento de Estado para 2013, quer no âmbito da quinta reavaliação que se vai fazer do nosso programa. Passos ficou sem a resposta de Seguro e ganhou uma pergunta de Louçã. O coordenador do Bloco de Esquerda quis saber ao certo que medidas planeia o Governo para 2013. Veio discutir o Estado da Nação e acha que pode sair daqui porta fora sem dizer a todo o país o que é que vai fazer na política orçamental? Acha que isso é um segredinho do Governo? O Governo não está, nesta altura, a preparar qualquer aumento de impostos, nem qualquer outra medida dessa natureza. Nós não estamos a pôr porcaria na ventoinha e a assustar os portugueses. Do lado do PCP, Jerónimo de Sousa não tem dúvidas de que o país está hoje pior que há um ano e critica o facto de o Governo insistir na mesma receita. Quanto mais austeridade para o povo, mais afundamento da economia, mais déficit, mais impostos e mais imposições e sacrifícios para as populações. É por isso que o Estado da Nação é hoje uma realidade mais preocupante que era há um ano atrás, e isso é ineludível. E o que é dramático é o facto do Governo persistir neste rumo, a pensar onde é que pode impor mais sacrifícios. Defendemos uma política de ajustamento da nossa economia e de correção dos nossos desequilíbrios, justamente porque queremos salvar o nosso Estado Social, justamente porque os cidadãos têm direito à realização dos seus direitos sociais, seja na educação e seja na saúde, e não há direito que o Estado se coloque em tal posição que não tenha meios de os poder realizar e concretizar. Quanto ao Partido Ecologista Os Verdes, e Luísa Apolónia chamou a atenção para um país em luta. A avaliação do Estado da Nação está lá fora, Sr. Primeiro-Ministro. Não sei se já reparou, mas o país está em luta. Médicos, enfermeiros, professores, produtores agrícolas. A avaliação do Estado da Nação não está lá fora. O Estado da Nação avalia-se no Parlamento. Foi o primeiro debate do Estado da Nação de Pedro Passos Coelho, onde o Governo manteve a sua receita para a cura do país. Mas depois desta quarta-feira, parece que o Primeiro-Ministro terá de curar algumas feridas na coligação, depois de o líder parlamentar do CDS-PP ter mostrado algum desconforto com um eventual corte dos subsídios aos privados. No encerramento do debate, Paulo Portas reforçou a posição do Governo de não pedir nem mais tempo nem mais dinheiro à Troika. O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sublinhou que quanto mais depressa se acabar com a austeridade, melhor.
os portugueses que trabalham e os portugueses que empregam, os portugueses que sofrem e os portugueses que estão a passar mal são os mais realistas de todos. Querem que este período difícil termine antes e não depois. A nossa credibilidade é a nossa margem de manobra. Estando escrito e sendo evidente a regra de que na União Europeia se aplicarão em circunstâncias iguais princípios iguais para todos, é ainda mais relevante que Portugal seja visto e percebido como um país que é parte da solução para o problema e não como um país que atua como se fosse parte do problema sem se preocupar com a solução. Paulo Portas fez o discurso de encerramento. No final do debate, o líder socialista sublinhou que o consenso político não está em causa, mas reforçou que é o Governo quem deve elaborar o Orçamento do Estado para 2013. Como é que o PS pode participar na elaboração do Orçamento se não é Governo? O Governo é que tem a responsabilidade e a iniciativa de apresentar um orçamento na Assembleia da República. E o Governo conhece as nossas propostas e as nossas posições, e já as conhece desde o ano passado. O Governo tem maioria absoluta. Não precisa dos votos do Partido Socialista para aprovar as suas leis no Parlamento. O consenso político em Portugal, em torno do objetivo central, que é honrar os nossos compromissos e Portugal cumprir as suas metas com os nossos credores, esse consenso político não está em causa, nem nunca estará em causa enquanto eu for líder do Partido Socialista. Pedro Alves e Nuno Encarnação são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Nuno, começo por si. Acredita mesmo que o Governo vai conseguir não aumentar impostos, por muito que não queira? Assim esperamos. Aliás, eu quero acreditar que haja coisas positivas também no dia-a-dia, aliás, como a questão das exportações e a questão da diminuição da déficit da balança comercial. Acredito também e espero, é uma crença grande, que acredito que não haja aumento de impostos e é isso que nós todos desejamos. Mas o que eu não entendo aqui nesta... O Primeiro-Ministro poderia ter dito que o Governo não equaciona aumentar impostos, mas disse que o Governo, neste momento, não está a equacionar a possibilidade de aumentar impostos. Está a falar a verdade, por isso espero que o dia de ontem se mantenha e se perdure até o final do ano. Agora, o que eu queria fazer aqui uma análise, um balanço de ontem, do dia de ontem, e daquilo que foi o debate do Estado da Nação. O debate do Estado da Nação serve exatamente para pararmos um bocadinho e percebermos como é que tem sido, como é que foi este último ano, como é que o país está e qual é a avaliação que cada partido faz da maneira como o país está. E a avaliação do Sr. Primeiro-Ministro foi uma avaliação, do ponto de vista contextual, interessante, daquilo que é o recordar de como é que tudo isto começou, desde há um ano atrás, como é que começou este governo, a dificuldade que Portugal tinha, do ponto de vista de credibilidade externa, e a dificuldade que o país tinha, que não tinha dinheiro e tinha que socorrer de uma ajuda externa, e perceber quais é que eram as possibilidades que o país tinha e quais eram as possibilidades que o país tinha de tentar inverter uma situação altamente deficitária e muito complicada. E, para além disto tudo, a questão da credibilidade era a palavra-chave a nível internacional, que Portugal estava comparado com a Grécia, não descolava dessa comparação, que era de facto penalizadora para nós, e ao longo deste último ano, daquilo que é a visão da Europa e do mundo sobre nós, não tínhamos dúvidas que Portugal melhorou e de que maneira, sob o ponto de vista da sua credibilidade. Como? Tentando cumprir aquilo que foi negociado pelo Partido Socialista e que o PSD e o CDS-PP concordaram, a dada altura, que aliás é um bom exemplo daquilo que, quando António José Seguro diz qualquer coisa como esta ontem no fim do debate, como é que o PS pode participar no orçamento se não é governo? Da mesma maneira que o PSD e o CDS-PP participaram em ajustes no memorando da Troika negociado pelo Partido Socialista, então governo, e deram contributos que acho que foram positivos para toda a democracia em Portugal e para aquilo que achavam que eram as metas que tinham de ser concretizadas. Por isso, aqui a questão é exatamente esta. Fez-se esta análise, falou-se do passado. Eu devo destacar uma frase muito interessante que acho que caracteriza esta gestão anterior do engenheiro Sócrates e a gestão de António José Seguro. Uma frase do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, que diz qualquer coisa como isto: o PS de engenheiro Sócrates governou como se não houvesse amanhã e o PS do Dr. Seguro faz oposição como se não houvesse um ontem. Isto é interessante porque José Sócrates olhava para a frente sem a responsabilidade necessária e sem querer perceber o que é que estava a acontecer no país e no mundo e na Europa, e depois de repente chegou à conclusão que o mundo mudou em 15 dias.
E António José Seguro tem uma dificuldade imensa em assumir erros do passado do seu próprio partido. Do seu próprio partido, em que António José Seguro por muitas vezes desalinhou. Às vezes com o seu silêncio sepulcral desalinhava com o seu silêncio sepulcral. E por isso, ontem mesmo foi tempo de recordar tudo isto, de perceber o que é que temos, quais são as dificuldades dos dias de hoje, porque as dificuldades não passam de um ano para o outro. Aliás, sabemos que vamos ter dificuldades ao longo de muitos anos, mas temos de ter o engenho e a arte de as resolver e a coragem de as resolver. E também o Sr. Primeiro-Ministro convidar o Partido Socialista a dizer, está na hora também de o Partido Socialista dizer então o que é que quer no futuro deste país. Assinou um memorando da Troika, juntamente com 2 partidos, mas também está na altura de perceber o que é que o Partido Socialista quer para o Orçamento de 2013. E fez uma proposta, fez este repto concreto ao líder do Partido Socialista, que teve algumas dificuldades em responder, não sei se quer ganhar tempo para perceber qual é que é a resposta que a bancada ou que a Direção Nacional quer dar, mas que eu acho que, sendo a oposição, prontamente deveria dizer, não, nós estamos prontos a ajudar e colaborar com as nossas próprias opiniões sobre o assunto. E depois, também curioso que o Partido Socialista esqueceu-se daquilo que tanto apregoava, que era a almofada orçamental que o PSD tinha, que este governo PSD, CDS, PP, diriam que existia uma folga orçamental, que não era preciso cortar os subsídios, que tudo se comprovava assim. Hoje em dia percebemos que não é assim. Hoje em dia percebemos que essa folga, afinal, não existe, era uma folga de alguma utopia por parte de António José Seguro, e que, obviamente, é preciso que haja estes sacrifícios todos, e espero que não haja mais alguns, mas que estes de facto têm que ser executados e concretizados, mas que o PS também deixou cair esta questão, que era uma questão que estava sempre na boca de qualquer socialista até há uns meses atrás. Por isso, o balanço que eu faço é exatamente este. Noto a dificuldade do Partido Socialista a responder a este repto do Governo. Aliás, prova que o Governo quer que haja um envolvimento maioritário de todas as partes, tal como também o Partido Socialista, quando estava no Governo, quis que o PSD e o CDS-PP se juntassem no entendimento comum. Este Governo quer exatamente que esse entendimento comum continue e perdure durante este tempo de execução. Em relação a propostas orçamentais, Pedro, há pelo menos uma posição do Partido Socialista que não tem qualquer tipo de ambiguidade, mais austeridade não. Sim, vamos lá ver, a receita e os efeitos da austeridade estão a sentir-se e, portanto, está demonstrado, começando, portanto, dar resposta a todos os aspectos da pergunta e das afirmações do Nuno. Começando pela almofada. A almofada desapareceu porque o Governo, de facto, pegou na almofada e usou a almofada para asfixiar a economia. E essa almofada foi-lhe dado esse uso. Foi cortar o oxigénio que poderia haver e o espaço que poderia haver para a economia ter alguma retoma. E, de facto, neste momento não há almofada nenhuma. O Partido Socialista não deixou de falar da almofada porque se esqueceu dela. Deixou de falar dela porque, de facto, a execução orçamental que se está a verificar é reveladora que, neste momento, não havia e deixou de haver porque foi suprimida, através das medidas que foram tomadas, a possibilidade de caminhos alternativos nesse domínio. Porque o Governo esperava um aumento. Mas foi a rapagem orçamental que destruiu a almofada? Não é isso. Vamos ver, há uma previsão anterior ao início da discussão orçamental, num determinado cenário macroeconómico, que não tem ainda o impacto das medidas que depois foram adotadas. Tome-se, por exemplo, apenas o IVA. O IVA era expectável que tivesse uma subida de 12 pontos percentuais. Teve uma quebra de 3, por exemplo. Obviamente, isto desequilibra a receita, e desequilibrando a receita, o que podia haver de margem, obviamente, evidentemente, que ela desaparece. Sendo que, para o ano, temos metas mais exigentes, porque para o ano os níveis do déficit já estamos no patamar do ano 2013. Mas aquilo a que assistimos no debate foi fundamentalmente um governo aflito. Isto é, aflito no sentido da sua desorientação. E porquê? Porque à quinta vez o Governo lembrou-se que se calhar era interessante perguntar ao Partido Socialista o que é que achava sobre negociações com a Troika e sobre o Orçamento de Estado. À quinta avaliação. Portanto, era nesse sentido. Já tivemos 4 avaliações, durante as quais o Partido Socialista foi manifestando reservas quanto ao modo, quanto à execução, quanto ao tempo, foi manifestando reservas quanto às medidas e fez em relação ao Orçamento do ano passado. E foi colocado à margem pelo Governo? E foi colocado à margem pelo Governo nesses vários momentos. O Partido Socialista, obviamente, teve reuniões próprias com a Troika, assim como os outros partidos, mas, de facto, o resultado final daquilo que eram os acertos ao memorando, que hoje é importante que se diga, não corresponde ao que foi assinado em abril de 2011, é algo que foi evoluindo, de que o Partido Socialista tinha conhecimento quando era tornado público, quando era um facto consumado. Portanto, é positivo que haja esta abertura. Esta abertura surge tarde e surge num contexto em que o Governo claramente está a sentir os efeitos diretos de uma opção política, de política económica que não está a funcionar. E depois também, de uma forma um bocadinho dual, por um lado temos o Primeiro-Ministro a fazer o convite para participar no Orçamento de Estado e logo a seguir temos o líder parlamentar, com uma agressividade inaudita, a atacar a intervenção do Secretário-Geral
do Partido Socialista a dizer que foi um conjunto de banalidades. Portanto, de facto, se há aqui um discurso que é suposto ser sustentável para envolver o Partido Socialista, tem o Governo, o PSD e o CDS de perceber, de facto, se quer envolver o PS enquanto parceiro adequado para a governação ou não. Porque a intervenção do secretário-geral do PS, ao contrário do que o líder do parlamentar disse, foi um enunciar daquilo que deve ser um debate do Estado da Nação. De facto, fazer o balanço de qual é a evolução do país um ano depois do último. De facto, não houve um ano passado, mas no fundo do que ocorreu. E o que temos deparamos com um país que está perante um rumo errado da perspectiva do Partido Socialista, cujos efeitos estão a refletir de forma muito drástica junto das pessoas. E o Nuno falou muito da credibilidade que Portugal readquiriu. Tenho sérias dúvidas que essa credibilidade seja, desde logo, o nosso não ponto de partida. Não é isso, o nosso ponto de partida também não era comparável à Grécia, porque a Grécia, o ano passado, estava numa situação já de desagregação e de incumprimento das medidas. Estamos menos credíveis do que há um ano atrás. A questão da credibilidade é Portugal está menos credível, agora com seriedade. Com seriedade. Estamos menos credíveis do ponto de vista externo do que estávamos há um ano atrás. Neste momento, por exemplo, o Ministro das Finanças não tem credibilidade nenhuma, no sentido em que as suas propostas, da bancada do o seu programa... Desculpe. A credibilidade fundamental que o Governo se devia... Desde logo, a primeira credibilidade que o Governo deveria procurar alcançar... Mas os mercados não estão a penalizar essa... Já vamos aos mercados. Há duas credibilidades. Em primeiro lugar, há uma credibilidade que é fundamental, que é aquela que o Governo devia estar a procurar obter junto dos desempregados, junto dos utentes do SNS, junto dos estudantes, funcionários públicos, dos utentes dos transportes, das pequenas e médias empresas, que estão a ver o seu rendimento a decrescer, estão a ver cada vez menos oportunidades e cada vez maiores dificuldades. Portanto, essa credibilidade, eu penso que o Governo... Vou concluir. Eu penso que o Governo a desbaratou de uma forma muito rápida e de uma forma até, de certa maneira, particularmente imprevisível. Mas quanto à credibilidade junto aos mercados, há uma alteração fundamental que tem a ver também com as medidas que a Europa foi tomando e o alívio dos nossos juros da dívida foram ocorrendo consoante também o alívio para os restantes ocorreu. E já iria também a uma questão que vai ser fundamental e decisiva para os próximos meses. Mas esta credibilidade junto aos mercados, só para concluir, há neste momento uma sensação e um sentimento de apreensão em relação à situação em Espanha, fundamentalmente. Portanto, Portugal está, de alguma maneira, protegido por um escudo de maior imprevisibilidade que é a Espanha. Mas se os mercados estivessem atentos à execução orçamental, veriam que o plano traçado pelo Ministro das Finanças é um plano que está a revelar efetivamente ineficaz, porque é um plano que potenciou um acelerar do desemprego, que dificultou a vida às PMEs, que está a produzir resultados inesperados da perspectiva do Ministro das Finanças, mas para os quais houve aviso quanto à evolução da receita, e que, de facto, nesse plano, revelam uma falta de credibilidade que se pode vir a sentir muito em breve. Eu não quero fazer aqui o papel de advogado do PS. Eu queria só deixar uma nota adicional que é... Mas Portugal está a conseguir estancar o efeito contágio face à Espanha e à Grécia. Neste momento, vamos lá ver, a situação no mercado secundário. No mercado secundário, os dois fatores de preocupação são a Espanha e a Itália. No mercado secundário. Mas nós vamos ter um efeito direto, diria, no plano dos próximos meses, que vai ser as consequências para a economia portuguesa das medidas ontem anunciadas em Espanha. Porque nós vamos também vamos sofrer diretamente com a austeridade provocada quer pela subida do IVA, quer pelo corte do 13º mês dos funcionários públicos em Espanha. E, portanto, se é certo que, de certa maneira, não estamos no olho do furacão, nem tanto, aliás, cá estamos, porque o olho do furacão é calmo, nesse sentido, não uso essa expressão mal. Mas não estamos no centro das atenções e, de facto, a pressão tem sido colocada sobre a Espanha e a Itália, também porque Portugal, estando anunciado um programa de assistência financeira, no imediato não está em condições de incumprir. E, portanto, obviamente, o grau de incerteza é diferente e, no caso português, sempre tivemos uma situação distinta que não afetava o setor bancário e o setor financeiro e, portanto, nesse plano, a situação é diversa. Mas, efetivamente, temos um problema de credibilidade neste plano. Pelo menos uma coisa que podemos concluir. A receita que estava traçada não está a funcionar, não está a produzir os resultados que esperávamos e de facto, uma frase do secretário-geral do PS ontem é bastante clara. Os portugueses cumpriram nos sacrifícios que lhes foram pedidos, o Governo falhou no que diz respeito às metas. Estamos mais perto ou mais longe do precipício? Eu acho que nós, enfim, toda a zona euro passeia junto ao precipício. E a questão de estarmos mais perto ou mais longe, eu não a colocava nesses termos absolutos. Isto é, há várias possibilidades, quer no plano europeu, quer mesmo no plano nacional, de fazer também não lhe chamaria inversão de rumo. Isto é, não se nega, nem nunca se nega à partida, a necessidade de consolidação orçamental. O que se nega é a possibilidade, em termos de tempo, de medidas e de método, para o fazer. O próprio Dr. Miguel Frasquilho, por exemplo, em relação, sei que é uma opinião pessoal, mas teve a lucidez de dizer, em termos deste calendário, o que se pede neste tempo, sem destruir uma economia, sem fazer este exercício, é algo que não é possível de ser realizado. E aqueles dados, e terminava só com isto, portanto, o dado da satisfação, quanto ao déficit da balança comercial, que no fundo que é o regresso a 1943, é mais uma vez... é uma má notícia.
É uma má notícia. É uma má notícia. É uma má notícia pelo seguinte. Primeiro, ver com déficit balanço. Não é isso. É uma má notícia É a primeira vez que ouço uma coisa dessa. Não é porque se tivesse... Não estou a dizer que não esteve atento no debate, mas com maior atenção no debate de ontem, não era essa insinuação. É a primeira vez que eu vejo alguém dizer não queria fazer... mas digo... que o recorde de déficit de balança comercial é uma má notícia. Mas é uma má notícia porque qual é a razão que leva fundamentalmente ao aumento das exportações que se têm vindo a verificar e que se devem, a medidas do anterior governo. Uma queda abrupta do consumo que revela um nível de empobrecimento comparável ao último momento em que tivemos uma balança comercial nestes termos, que foi em período de guerra, quando estávamos perante uma economia de guerra, enquanto Portugal tinha níveis de exportações muito elevados devido ao wolframio por um lado, mas por outro lado tinha a população em registro praticamente de racionamento no seu consumo e que correspondeu efetivamente a um equilíbrio da balança comercial, ou neste caso até a um desequilíbrio positivo neste sentido. E, portanto, não é negável. Tudo isto é verdade. Não é negável. Não é negável, nem se pretende negar que há um aspecto positivo na evolução e as exportações não aumentassem. Mas toda essa teoria seria verdade, coisa que não aconteceu. O consumo diminui, mas as exportações têm crescido. E têm crescido. E é interessante que os empresários portugueses têm percebido o que é que está a acontecer antes do tempo. Ou seja, a questão de Espanha já era uma questão que nós sabíamos que ia acontecer mais dia, menos dia, que ia haver um problema em Espanha. Toda a gente tinha essa percepção. Estes dados que nós temos das exportações são curiosos, que as exportações cresceram mais 30% para fora da Europa. Isto é uma divisão clara daquilo que são os empresários portugueses, tiveram essa noção, e só assim é que nós conseguimos... Era o momento em que ficava bem reconhecer o incentivo significativo que o anterior governo e as medidas tomadas na internacionalização da economia, nomeadamente o Dr. Basílio Horta, que foi instrumental em todo este processo. Há um aumento continuado e uma estratégia continuada para as exportações. Não são de hoje. Deve-se também ao que foi feito lá atrás. Eu não sou cego nessa matéria, atenção. O que eu estou a dizer é que ainda há um mês ou dois o Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dizia logo que um abrandamento das exportações, isto vai ser uma catástrofe. Houve um abrandamento das medidas de apoio às exportações. Provou-se exatamente o contrário, porque eu não estou sempre atrás da própria catástrofe. E depois, 4 minutos para terminar. Sobre aquela alusão que fazia, se nós estamos à beira do precipício ou não. Eu acho que é um dado importante. Só queria acrescentar uma ideia curiosa. Só este registro fotográfico. Eu tenho a ideia do precipício. O Grand Canyon foi construído aquela coisa em vidro que as pessoas passeiam agora sobre o Grand Canyon. Eu acho que o Partido Socialista passeava naquela estrutura de vidro sobre o precipício, sem dar conta que estava no precipício, e que hoje, felizmente, nós caminhamos fora do precipício e fora desse limite de precipício em si. Mas o que eu estou a dizer é isto. É importante perceber o seguinte, que este governo tem feito tudo o que está ao seu alcance para combater todo este problema que tem sido o déficit orçamental, todo este problema em que o país se viu confrontado, com excesso de dívida, excesso de obra que provocava excesso de problemas mensais daquilo que é o Estado e de encargos mensais daquilo que é o Estado. E por isso o PSD e este governo propuseram ontem mesmo ao Partido Socialista queiram os senhores apresentar um conjunto de medidas, se estão insatisfeitos com estas, um conjunto de medidas que melhorem o atual estado de coisas, que combatam o desemprego. Aliás, já temos tido inúmeros programas de combate ao desemprego, mas também estamos à espera que o Partido Socialista dê mais esse contributo. Mas atenção, já lá vamos. Atenção, que diga como é que vai ser resolvido este problema, por exemplo, da decisão do Tribunal Constitucional, uma vez que temos que cumprir metas para o ano, como é que o Partido Socialista também percebe como é que vamos resolver este problema? O Governo, obviamente, não para e tem anotado e tem dito que vai tentar resolver este problema com outras soluções alternativas. O Partido Socialista até hoje não se ouviu sobre este tema. O que é curioso. Era o Partido Socialista que tanto debatia a questão, a dizer que não era possível tirar salários à função pública ou ao privado, e agora, de repente, há aqui um silêncio sepulcral para o Partido Socialista. O Partido Socialista é esse que alguns deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda pediram essa aferição ao Tribunal Constitucional e pediram para saber, de facto, se isto havia uma inconstitucionalidade ou não da medida que tinha sido adotada. É a decisão essa que o Tribunal disse que tem que haver um regime de equidade, ou seja, toda a gente tem que ter, pela mesma dose e pela mesma medida, esta contenção salarial, senão não é justo ou não é correto. Optando por uma contenção salarial. O Tribunal não diz claramente que tem que ser pela mesma dose. Não é? Nem sequer diz que tem que haver contenção salarial. 2012, o que o Tribunal sublinha é que tem que haver tratamento
Ou seja, analisa de duas perspectivas. Por um lado, o princípio da igualdade, mas também da proporcionalidade. E um corte e um impacto na proporcionalidade no rendimento disponível, obviamente não pode afetar apenas uma parcela da população. Mas o que é curioso é o Partido Socialista não ter palavra sobre este assunto. Mas tem, mais uma vez, eu aqui... Mas vamos ter agora. Não é minhas, é reposição. Tentando ser rápido. Temos um minuto para essa exportações. Hoje íamos ouvir as palavras. Quanto às exportações, é só um dado importante, que de facto há um abrandamento. Mas em relação ao quê? Às PMEs exportadoras. Porque de facto, aquilo que temos dos números que sabemos agora, 3/4 das exportações, daquelas que cresceram, correspondem a empresas que têm uma faturação acima de 50 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um volume de empresas significativo e de grande dimensão. As PMEs é que estão a sentir dificuldades e era precisamente a isso, porque foi para isso, aliás, que o Carlos Zorrinho falou sobre o assunto e o PS apresentou um conjunto de medidas para apoio às exportações. E já agora também, nesse mesmo debate parlamentar, o Partido Socialista apresentou uma medida adicional para o combate ao desemprego jovem e a garantia para a juventude, foi chumbada pela maioria, apesar de constar da Estratégia 2020 e de estar a ser desenvolvida por iniciativas da Comissão Europeia que estão a estudar como é que é de financiar. Portanto, quanto a dúvidas, enfim, é uma medida complementar ao Impulso Jovem, que, no nosso entender, não é suficiente, mas, portanto, só para demonstrar que até é um programa insuficiente. É um programa insuficiente. Mas, enfim, não é esse o tema do... Eu queria dizer outras coisas, depois podemos discutir o Impulso Jovem e garantia para a juventude depois. Já não sei se vamos ter tempo. Não hoje, mas não. Já temos um minuto para além do tempo. Noutra altura. Mas, fundamentalmente, o PS tem dito uma coisa muito clara. Em relação ao convite do Primeiro-Ministro, o secretário-geral do PS foi claro. O Governo tem a obrigação de elaborar o orçamento e dar, porque dispõe dos dados, enfim, não digo da faca e do queijo, mas dispõe dos dados sobre a faca e sobre o queijo. E o Nuno há bocadinho referia os momentos em que no passado PSD e CDS também negociaram o orçamento. Os orçamentos do Engenheiro Sócrates, os dois em minoria, foram objeto de uma negociação, mas num quadro muito claro em que o Governo teve, obviamente, que fazer uma formulação de propostas orçamentais sobre as quais depois pode-se criar um caminho alternativo perante os cenários macroeconómicos e as opções fundamentais. E é isso que este Governo deve fazer. É isso que este Governo deve fazer. Agora, eu acho que o Primeiro-Ministro teve o seu momento de George Bush pai, quando disse foi uma espécie de read my lips, no more taxes. E, portanto, vamos ver se o Primeiro-Ministro, de facto, tomou perfeita noção daquilo que disse. Enfim, porque seja no que respeita à necessidade de medida substitutiva do corte dos subsídios. Enfim, como uma das... Sabemos que tem que acontecer. Não, evidentemente, mas é evidente. Terá que ocorrer no sentido de repor aquela folga. E, portanto, aguardaremos para ver. E quanto à apresentação de medidas, há uma coisa que o PS também tem sido bastante claro. Com este calendário e com estas medidas, isto não é possível. Portanto, uma das minhas questões é, na próxima avaliação da Troika, ser a oportunidade fundamental para dizer é necessário um outro calendário, é necessário outro quadro. Quanto custa mais um ano? Não é quanto custa mais um ano. É precisamente isso. Mais um ano, quantos mil milhões é que custa o Estado português? É isso que tem que se colocar numa discussão com a Troika. É uma coisa que eu acho que eu fico... Não é quanto é que custa. O custo de não pagar e de não cumprir é pior do que uma reorçamentação e um reequilíbrio do memorando de entendimento. Mil milhões de euros por cada ano a mais de extensão no prazo. Sabemos disso. Toda a gente sabe disso. A não ser que baixe a taxa de juros, por exemplo. Uma coisa que o Partido Socialista também tem sublinhado, não obstante a vontade do Primeiro-Ministro, não obstante a vontade ontem do Primeiro-Ministro em distinguir a cedência de liquidez por parte do BCE à banca dos empréstimos, portanto, cedência de liquidez à banca, aparentemente, ao Primeiro-Ministro, enfim, remunerado com taxa de juros e colateralizado, aparentemente, para o Primeiro-Ministro não é o mesmo que empréstimos. É, de facto, possível o BCE fazer empréstimos a outras taxas de juros. É outro elemento que o Partido Socialista também já colocou na mesa. Pelo menos, penso que há 2 debates quinzenais, o Sérgio PS colocou diretamente essa questão ao Primeiro-Ministro. E tem 2 medidas, mais tempo, taxa de juros diferente. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Enfoque. Hoje analisámos alguns dos aspectos mais discutidos ontem no debate sobre o Estado da Nação. Amanhã outro tema estará em foco.